Bom, filhos de Deus, vamos dar continuidade aqui ao livro do Apocalipse, né? Esse livro de mentiras, né? Que tem aterrorizado os filhos de Deus em todo o planeta Terra, né? Muito usado pelos líderes religiosos para justamente colocar o terror nos filhos de Deus. É mais ou menos como aquelas histórias de assombração que se conta para as crianças, né? E depois a criança não consegue nem dormir, né? Ainda tem gente que fica mandando a criança dormir, né? Vai dormir, como vai dormir depois de ouvir tanta coisa ruim, né? Livro de Apocalipse que Jesus nunca pronunciou a respeito desse livro, nunca falou nada disso, nem Jesus, nem os apóstolos, nem os profetas, ninguém nunca falou a respeito desse livro, né? Que na verdade é um livro falso, né? Um livro que foi considerado um livro sem validade e foi colocado alguns séculos atrás aí enfurnado dentro da Bíblia, né, para confundir a cabeça dos cristãos. E aqui nós não combatemos e denunciamos apenas os líderes religiosos, esses que estão aí em carne e osso, né? Caim Macedo, Sila Malacheia, Valdemir Só Diabo, R.R. Suado, o Agenor Truque, não. Aqui nós denunciamos também os falsos profetas que estão escondidos dentro da Bíblia, né? São homens que faleceram há séculos atrás, mas que os seus escritos estão escondidos aqui, né? Suas heresias estão escondidos dentro da própria Bíblia, né? Por isso existe um monte de pessoas aí, de cristãos doentes, fracos, abatidos, oprimidos, com depressão, síndrome do pânico, medo, né? As pessoas que vivem dentro desse sistema religioso vivem apavoradas, né? E quando eles verem que a arrecadação deles tá caindo, né? Que o povo está se afastando, eles começam a dar esse estudo de Apocalipse, que é para colocar o terror nas pessoas, né? A pessoa com medo de lago de fogo, de inferno, de tudo que não presta. E de onde eles tiram tudo isso? Desse sujeito aqui, desse tal de João, que na verdade é um líder religioso. Isso aqui é um líder religioso, isso aqui não é João. Se você gosta de pesquisar, vá pesquisar aí que você vai ver, com os estudiosos, que você vai ver que não é João, né? Na Bíblia existiu vários Joãos, já explicamos no vídeo passado, né? Então vamos dar continuidade aqui no livro de Apocalipse, com a mente de Cristo, né? Com olhos iluminados, guiados pelo Espírito Santo, né? Conferindo coisas espirituais com coisas espirituais, porque esse livro do Apocalipse aqui, né? Ele vai contra tudo que o Senhor Jesus fez de bom por nós na cruz. Ele vai contra o Senhor Jesus totalmente. Por isso é um livro que não merece nenhum crédito, né? Não merece nenhum crédito. A gente vai ler aqui para que você veja onde está as mentiras, né? Porque afinal de contas, né, é as mentiras do Apocalipse, do começo ao fim. Aliás, do começo dele, você já pode ver que é tudo mentira, não deve nem perder tempo de ler mais isso aqui. Mas vamos ler, né? Para mostrar aos irmãos amados, às irmãs, né? Aos filhos de Deus, onde estão essas mentiras que talvez você já está lendo há muitos anos, né? E não consegue detectar, né? Que o filho de Deus, a Bíblia diz que ele tem que julgar todas as coisas. Julgar não é julgar quem vai para o céu, quem vai para o inferno, não é isso não. Quando a Bíblia diz julgai todas as coisas, quantas coisas? Quantas? Todas, inclusive o que está dentro da Bíblia. Retenha o que é bom e o que não presta você joga fora, né? Então você não pode ler a Bíblia com espírito religioso, com misticismo, com nada disso, não. Você tem que ler e observar, né, com a mente de Cristo, com olhos iluminados, se realmente o que você está lendo tem fundamento. Não se esqueça que a Bíblia já tem mais de 2000 anos aí sendo manipulada por líderes religiosos, homens maus e enganadores desviados da verdade. E é com esse Apocalipse que eles fazem uma festa, arrancam o dinheiro do povo, né? Levam o povo a fazer campanhas, votos, sacrifícios, né? Põe medo do diabo, do inferno, da morte eterna. Pois é, mas você vai descobrir tudo aqui, né?
Então vamos lá, Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Então ele abre dizendo, revelação de Jesus Cristo, que Deus, ele dizendo, né, lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Tá vendo? Aqui você já vê que tem uma pessoa narrando. Antes de chegar nesse João mentiroso, nesse falso profeta, você vê que tem alguém aqui abrindo a carta de Apocalipse e narrando. Tem uma primeira pessoa, tá vendo? Essa pessoa que está narrando aqui, que está falando isso aqui, ó, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Quem está narrando isso aqui é uma pessoa, tá vendo? Que não é esse João. As mentiradas desse João vai começar lá na frente. Diz aqui, ó, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Tá vendo? Só aqui você já vê, aqui você já pega ele no pulo, aqui você já vê que ele não entende nada, não conhece nada de Jesus. Né? Que essa revelação aqui não é de Jesus. Como eu falei no outro vídeo, revelação é uma coisa que você vê claramente e que todos podem ver claramente. E Apocalipse quer dizer revelação. O que menos tem aqui é revelação. O que tem aqui é um monte de confusão, charadas, pegadinhas, né? Que você tem que ficar se virando para entender o que é que está escrito aqui. Como de conta que Deus é Deus de confusão, que Deus ia colocar um livro desse para confundir a cabeça da gente. Então aqui não tem nada de revelação, já começa daí. Aí ele diz, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Está vendo? Esse sujeito aqui não sabe que nós não somos mais servos de Deus. Nós somos filhos de Deus, herdeiros, amados, pedras vivas, luz do mundo, sal da terra, mais que vencedor em Cristo Jesus. E ele está dizendo que nós somos servos. Quando Jesus disse lá, né? Você está vendo que não é o mesmo João, né? Porque Jesus, quem escreveu isso? O João, porque existiu o João Batista, o João Evangelista, que estava lá no meio dos 12, né? E esse tal de João que apareceu aqui agora. Além do mais, existiam várias pessoas com o nome de João, né? Mas se você veja que ele diz aqui que Jesus deu para mostrar aos seus servos. Ora, como é que João mesmo ia se contradizer? Se o próprio João foi quem escreveu quando Jesus disse essas palavras. Já não vos chamo servos, né? Mas amigos, filho de Deus, vou para o meu Pai e vosso Pai, tá vendo? Não é o vosso, quando fala Senhor, quando a gente fala Senhor, não é porque a gente fala Senhor que nós somos servos, nós falamos Senhor com respeito, assim como você fala com seu pai. Hoje as crianças, os jovens chamam o pai de você, né? A mãe de você, mas antigamente a gente chamava os nossos pais, né? De Senhor, né? Bença pai, né? O Senhor, a Senhora, né? Hoje está modernizado, mas mesmo assim, mesmo modernizado, mesmo o filho chamando o pai de você, ele sabe que é o pai dele, né? Então, quando nós chamamos o Deus de Senhor hoje, não é porque nós somos servos dele ou escravos dele, alguma coisa assim. Não, nós chamamos por respeito, né? O Senhor, Deus, nosso Pai, né? Então você está vendo aqui que esse João já não está por fora, né? Ele não tá fora do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, não tem nenhum entendimento. Aqui você vê que é um líder religioso que conheceu os apóstolos, conheciam a palavra, conhece a palavra, leu a palavra e está aqui se disfarçado de homem de Deus com o nome de João. Ah, irmão, não acredito nisso. Vamos lendo até o fim do Apocalipse, se você continuar aqui, e você vai desvendar tudo isso, né? Coisa que eles ficam aí, né? Os teólogos, tudo falando, né? Fazendo estudos, né? Homens inteligentes, isso não é só no Brasil, não, no mundo inteiro, né? Tem até filmes com Apocalipse, né? Pois é, e as pessoas estão com essa coisa imaginária na mente. Imagina uma pessoa dentro do sistema religioso, sentado em pleno domingo ouvindo essas barbaridades aqui, né? Então vamos lá, Apocalipse 1, revelação de Jesus Cristo, ele dizendo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, né? Você já sabe que não é servo de Deus, é filho, né? As coisas, que coisa?
que em breve devem acontecer. E que ele, enviando, ele está dizendo que Jesus aqui, tá vendo? Até o ele já está errado, porque o ele é com E maiúsculo, ele está se referindo a Jesus aqui, ó. E que ele enviando, dizendo que Jesus enviou, né? Por intermédio do seu anjo, né? E que ele enviando pelo intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Tá vendo? O mesmo João que Jesus disse lá atrás para ele, que já não chamava ele de servo, agora está chamando ele de servo de novo. Se Jesus não chamava mais a gente de servo aqui na terra, imagine no céu. Porque esse João aqui está dizendo que estava preso numa ilha, né, numa caverna, e fizeram muito bem quem prendeu ele, né, se é que alguém prendeu ele, fez muito bem prender esse psicopata, né? Ele está dizendo que estava numa ilha preso e teve uma visão e foi arrebatado por Deus, estava em espírito, e tudo que ele vai falar ele diz que viu em espírito, né? Que ele estava em espírito diante de Deus, diz que viu o trono, viu isso, viu aquilo, né? Na verdade ele é um copiador. Tudo isso que ele diz que viu, ele não viu nada. Quem viu isso aqui é um copiador, um xeroqueiro. Quem viu tudo isso que ele está dizendo que viu foi Ezequiel, para você ver que esse é um conhecedor da Bíblia, da lei, né, da história da Bíblia, né, que ele cita coisas que Ezequiel viu, que Daniel viu, né? Ele fala de eventos que aconteceu no tempo de Moisés e ele junta tudo isso nessas cartas para mandar, né, para as igrejas, entre aspas, né? Então você vê, e que Jesus, ele dizendo, ó, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, que somos nós, né, as coisas que em breve devem acontecer, e que ele quem? Jesus, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Agora eu pergunto, para que Deus ia mandar um anjo enviar alguma coisa para ele notificar, para ele escrever, se ele estava diante de Deus, e em espírito diante de Deus? Deus não ia perder essa oportunidade, né? Se Deus ia revelar uma coisa muito séria, né? Ora, imagina, ele 2 metros de Deus e o anjo ali no meio, entre ele e Deus. Aí Deus vem, quer falar uma coisa para ele, aí fala para o anjo, ó, fala isso para ele. Aí o anjo sai, o que, Senhor? Aí Deus fala de lá, fala isso para ele. Aí o anjo vai lá, ó, o Senhor tá falando isso, escreve aí. Não, você não tá vendo que isso não tem fundamento, não tem lógica, não tem base? Ora, se um homem está diante de Deus, veja que no Velho Testamento, em toda a Bíblia, quando Deus queria se manifestar, aparecer, Deus falava logo com o profeta, não ficava mandando um anjo. Deus mandou anjo várias vezes, mas outras vezes Deus veio pessoalmente, né? Deus não ficou esse negócio de leve e trás de pombo correio. Tá vendo? Não tem coerência nenhuma. E que ele enviando, quer dizer, dizendo que Jesus enviou um anjo para ele mesmo que já estava no céu, porque segundo ele está dizendo que estava no céu, que ele recebeu um arrebatamento e foi levado até o céu em espírito, e tudo que ele escreveu ele diz que recebeu lá no céu. Agora, é como eu estou dizendo, se ele está no céu diante de Deus, por que razão Deus iria enviar um anjo ali? Está perto um monte de anjo ali. Para que Deus? Por quê? Deus não queria falar com ele? Queria a distância dele, alguma coisa? Não. Pois é, vai pensando aí, você que é um filho de Deus, que é cristão, que tem a mente de Cristo, o Espírito de Deus está aí dentro de você, iluminando os seus olhos. Vai vendo os falsos profetas que estão dentro da Bíblia. Além da gente ter que enfrentar esses que estão aqui em carne e osso, né? Essa gente aí, né? Silas Malacheia, Macedo, toda essa gente aí, ainda temos que enfrentar. Você vê como o cristão está cercado, né? Se o cristão não tiver com a mente exercitada, ele cai nessas armadilhas aqui. Por isso que Jesus disse, quando vier o Espírito da verdade, que já veio, ele falou isso há 2000 anos atrás, ele vos guiará a toda a verdade. Quantas verdades? Toda, até mesmo o que está dentro da Bíblia, se estiver errado, você sabe, porque você tem o Espírito Santo dentro de você para iluminar os seus olhos, investigar e saber
Ah, mas por que Deus permitiu que isso ficasse aqui? É para você que é filho de Deus saber que isso está errado. Né? Para você identificar, detectar como um detetive. Isso aqui não tem base, isso aqui não tem fundamento. É por isso que os ateus estão certos. Os ateus pegam isso aqui e fazem a maior festa. Esculhamba os crentes com a própria Bíblia, porque isso aqui não é de Deus, isso aqui tem a mão do homem. Agora eu quero ver ele contradizer o verdadeiro evangelho da graça de Deus, do Senhor Jesus. Ele não tem como contradizer, mas isso aqui até uma criança, um adolescente tem como contradizer. Um adolescente que lê e presta atenção, que não tá com a mente fanatizada, cauterizada, se ele lê isso aqui, ele fala, isso aqui é mentira, isso aqui não tem fundamento, né? Como é que esse homem está em espírito, perto de Deus, e agora está dizendo que Deus está mandando um anjo para falar com ele, porque Deus não quer falar com ele, está com bronca dele, está com raiva dele, né? Ele está perto de Deus, né? E ele dizendo, revelação, vamos lá, Apocalipse 1:1, revelação de Jesus Cristo, ele dizendo que essa revelação é de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele Jesus enviando por intermédio do seu anjo, notificou a João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Viu o quê? Viu, mas não entendeu, né? Que deixou tudo aqui porque tem uma besta saindo com chifre e o rabo da outra é assim, né? E a marca da besta, né? Vamos falar de tudo isso, você vai ver. Vai desmistificar tudo isso. Né? Viu, mas não entendeu, dizendo que tudo isso que ele notificou foi Deus quem passou para ele, né? Besta não sei o que, lago de fogo, inferno, almas queimando. Aí você vê a sagacidade dos líderes religiosos, do falso líder religioso, né? Ele diz aqui, ó, Apocalipse 1:3, bem-aventurado, olha a manha, aqueles que leem, tá vendo? Ele quer que você leia, tá vendo? Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem, tá vendo? As palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. É igual esse escrito aí. Cuidado, a terra vai ficar assim na escuridão 3 dias. O mundo está acabando. Jesus está voltando, irmão. Escapa que Jesus está voltando. Olha, para que tem? Deixa Jesus voltar, graças a Deus, né? Quem é cristão, tem o Espírito Santo, vai se alegrar, né? Então você vê Apocalipse 1, versículo 3, ele quer que você leia, tá vendo? Por isso que ele diz bem-aventurado, para reforçar, né? Para dar uma reforçada, né? Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Acho que bota até aquele fundo de terror, né, para você morrer de medo. Que tempo está próximo? Que profecia, né? Se as profecias, tudo foi cumprido na cruz do Calvário, quando o Senhor Jesus Cristo disse, está consumado. Tá vendo? E agora ele vai começar a falar aqui, ó, Apocalipse 1:4, mas você veja que antes no 3, ele já reforçou a sua mente, ó. Esse líder religioso aqui, ele já deu uma reforçada na sua mente, que é para quando você começar a ler, você achar que isso é verdade. Agora ele vai começar aqui, ó. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Tá vendo? Quem pregou na Ásia? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é apóstolo dos gentios. Quem são os gentios? Aqueles que não são judeu. Eu, você, americano, francês. Todos aqueles que não nasceram em Israel são gentios. O apóstolo Paulo havia pregado na Ásia, havia pregado para os Éfesos, né? Para a igreja de Esmirna, né? Para todas essas igrejas que ele está mandando carta aqui, esse líder religioso, né?
essas cartas ele está mandando para onde Paulo pregou, para onde Paulo já havia edificado a igreja de Deus com a palavra da graça. Então esse homem aqui, na verdade, ele está tentando destruir o trabalho que o apóstolo Paulo fez, né? Tentando, porque jamais vai conseguir, né? Tentando destruir o trabalho que o apóstolo Paulo fez e também, ao passar dos séculos, né, destruir também a gente, para a gente ficar confuso. Então ele diz aqui, ó, João, lembre que não é o João lá que andou com Jesus. Esse João aqui é o mesmo que escreve a primeira, segunda e terceira epístola de João, que eu chamo de pistola de João. Você vê ali que o homem totalmente sem entendimento. Depois nós vamos ler essas 3 epístolas, primeira, segunda e terceira, e vamos ler para você também, para você ver que esse homem é totalmente um neurótico, né? Que não tem entendimento do que é a palavra de Deus, falando de pecado, falando que nós somos pecadores. Ele está esquecendo que Jesus fez na cruz. Está vendo porque as pessoas estão confundidas? Não é porque o evangelho, porque a palavra de Deus confunde as pessoas, é porque esses líderes religiosos estão seguindo também esses outros mentirosos aqui. Eles se baseiam nesse pessoal aqui. É por isso que as pessoas ficam confusas, né? Então vamos lá no falso Apocalipse, né? No João. Apocalipse capítulo 1, versículo 4. Ele diz o seguinte: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros. Ó, usando a mesma saudação do apóstolo Paulo, né? Para dar uma reforçada, né? O apóstolo Paulo que falava assim: a graça de Deus seja com todos, né? Ele aqui já entrou, né? Graça e paz a vós outros. É aquele, o falso profeta disfarçado, né? Da parte daquele que é, que era e que há de vir. Da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono de Deus. Olha que loucura. 7 espíritos. Lembra dos castiçais judeus que tem 7 pontas? Tá vendo que é um líder religioso judeu? Ele via aqueles sete fogos subindo assim do castiçal, né? Judaísmo, tá vendo? 7 espíritos que se acham diante do trono de Deus. Que 7 espíritos que vai estar diante do trono de Deus? A Bíblia diz que há um só Deus, uma só fé e um só batismo. E o Senhor é o Espírito, não é um Espírito, o Espírito. Não existe esse negócio de 7 espíritos diante do trono de Deus, né? A não ser que seja 7 filhos dele, né? Eu, você, outros e outros. Aí ele diz aqui, ó, aos 7 espíritos, né? Espíritos que se acham diante do trono de Deus. E da parte de Jesus Cristo, imagina, um homem desse não sabe nem que Jesus é o próprio Deus. Ele está dizendo que existe Deus, 7 espíritos e da parte de Jesus Cristo, né? Você vê como ele está botando um monte de gente? E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama. Tá vendo? Olha, aquele que nos ama. Mas você vai ver depois que esse mesmo que ele está dizendo que nos ama, o que é que vai fazer com a gente? O que é que vai fazer com aqueles que não se submeteram a ele? Lembre dessa passagem. Aquele que nos ama. Aqui ele está só dando a introdução, a saudação dele. Vamos lá. Né? Aí ele diz aqui, Apocalipse capítulo 1, versículo 5, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Novidade, quem não sabe que Deus é? Aquele que nos ama. Ele diz aqui, ó, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Tá vendo? O que ele está dizendo? Ele mesmo está dizendo, tá vendo? Olha a incoerência desse homem. Ele está, é como os crentes vivem dizendo hoje. Hoje eu fiz uma pergunta aqui na minha página. Jesus nos libertou do pecado, sim ou não? Você tem ou não tem pecado? Ninguém respondeu, pode ver aí, ó. Tem um monte de perguntas, ninguém respondeu, tá vendo? É porque está na confusão, nesse mesmo falso evangelho aqui. Essas pessoas seguem isso, foram ensinadas e aprenderam isso. Por isso que elas estão confusas. E por isso que muitos não responderam. Né? Porque ele mesmo está dizendo aqui, ó, aquele que nos ama.
e nos libertou dos nossos pecados. Ora, se ele nos libertou, ele veio, desceu, se fez carne, morreu, ressuscitou, nos libertou dos nossos pecados, como que ele mesmo agora vai criar todas essas tragédias aqui, que a partir de agora ele vai começar a falar? Né? Ele diz aqui, ó, aquele que nos ama, né? Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. Aquele que nos ama e pelo seu sangue, tá vendo? Nos libertou. Tá vendo que não é nos libertará um dia, quem sabe? Já libertou. Ele mesmo está dizendo, né? Dos nossos pecados. E fez o que? Além de nos libertar? Nos constituiu reino e sacerdote para Deus. Imagine. Esses mesmos que foi para Deus e Pai, né? A ele glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Quer dizer, Deus nos constituiu, além de nos salvar, nos libertar dos pecados, nos constituiu reino e sacerdotes, filhos de Deus. E esse mesmo Deus, daqui a pouco, vai começar a anunciar um monte de tragédia. Tá vendo que não tem base, não tem coerência? Tá vendo por que é que os ateus, irmão, faz a festa em cima de você? Porque os ateus leem isso aqui. As pessoas que não vão em religião nenhuma, elas leem isso aqui, elas veem, elas sabem. Né? E diz aqui, ó. Agora aqui, Apocalipse 1, 7. Eis que vem com as nuvens, ele dizendo, vai começar as tragédias, e todo olho o verá, até quanto o transpassaram. Quer dizer, aqueles caras lá que estavam lá na cruz, né? Os romanos lá, o cara que enfiou como é que chama? A lança em Jesus, do lado de Jesus, ele está dizendo que verão, que esses caras lá, que já morreram há muito tempo, verão Jesus, né? Aqueles que mataram Jesus também, né? E todas as tribos da terra, você vê que não é nações, né? Tribo. Naquele tempo tinha muita tribo, né? Tribo de fulano, tribo de cicano. Ele está falando de tribos. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Agora vai começar o estrago, hein? Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Aí ele diz, eu, João, agora é que ele vai começar a falar, tá vendo? Eu, João, irmão vosso, né? Vosso irmão e companheiro nas tribulações, no reino e na perseverança em Jesus Cristo. Agora ele vai dizer, ó, achei-me na ilha chamada Pátimos. Diz ele que estava numa ilha, vai vendo. Por causa da palavra de Deus. Alguém prendeu esse maluco, né? Tava lá zoando, o pessoal prenderam ele numa ilha. E do testemunho de Jesus. Ele dizendo que foi preso porque estava dando testemunho de Jesus, né? Achei-me em espírito, tá vendo? Espírito com E minúsculo. É o espírito dele. Ele diz que se achou em espírito. Ele está afirmando aqui. Não é que apareceu ninguém ali na ilha, não. Ele está dizendo, vai pensando, filho de Deus. Por isso que a Bíblia diz, nós temos a mente de Cristo, olhos iluminados para entender, tá vendo? Achei-me em espírito no dia do Senhor. E ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta. Imagine, o cara tocando, uma orquestra tocando trombeta. Ele dizendo, tá vendo? Já está em espírito agora. Agora, tudo isso que ele vai começar a falar aqui vai ser em espírito, né? Aí ele viu uma voz como de trombeta, Deus, né? Assombrando ele, né? Dizendo, o que vês escreve. Imagine Deus gritando no céu, o que vês escreve em livro. E manda às 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamos, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, tá vendo? Todas as igrejas, todos os lugares onde o apóstolo Paulo havia pregado esse evangelho que nós pregamos aqui, anunciamos para você aqui, o evangelho do Senhor Jesus Cristo, da graça de Deus revelada ao apóstolo Paulo.
Por isso que o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores. Não é para imitar João, não é para imitar Tiago, não é para imitar ninguém. Seja meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que Cristo? Jesus de Nazaré? Não, Jesus ressuscitado. Irmão, mas é dois Jesus? Não, é um Jesus só com duas manifestações. Uma antes da cruz e outra depois, mas é o mesmo. Ele diz aqui, ó: voltei-me para ver, tá vendo que ele está em espírito? Esquece aquele João que estava na ilha preso. Ele está dizendo que foi arrebatado, foi para o céu, estava em espírito no dia do Senhor. Apocalipse 1:12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros. Vem um judeu, tá vendo? Lembra dos 7 candeeiros, esse que tem aí no templo de Malandrão, esses 7 candeeiros que os judeus usam? Tudo da lei, tá vendo? Coisa da lei. Aqui você já percebe que é um judeu. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Tá vendo? Ele diz que viu 7 candeeiros e Jesus, né? Ele tá falando que é Jesus, né? E um homem, ele não fala quem é, né? Cingido. Ele não viu nada. Quem viu isso aqui foi Ezequiel, foi Isaías, foi Daniel. Ele tá só copiando, tá vendo? É um copiador, um xeroqueiro. Aí ele diz aqui, ó: com a cinta de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Vá procurar lá em Isaías que você vai ver que quem viu foi Isaías, não foi ele, não viu nada. Os pés semelhante a um bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a voz como a voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas. Imagine, Jesus andando do céu no meio dos candeeiros com 7 estrelinhas na mão. E da boca lhe saía uma espada afiada, né? E da boca lhe saía-lhe uma espada, saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto era brilhante como o sol, na sua força. Quando o vi, aí quando ele viu tudo isso, caía aos seus pés como morto. Tá vendo? Porém, ele pôs a mão sobre mim, né? A mão direita, olha, ainda tem detalhe, pôs a mão sobre mim, a mão direita. Por que a mão direita? Se é a mão de Jesus, podia ser qualquer mão, né? Dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive estive morto, mas eis que estou vivo, né? Pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Tá vendo? Agora você vai ver a baita da mentira. O que é que ele disse lá no começo? O que diz no começo lá, aqui no capítulo 1 em diante? Ele diz assim, ó: e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Ele diz no começo que ele teve uma revelação, uma visão, que Jesus enviou um anjo e falou tudo isso para ele. Agora aqui ele já está dizendo que viu Jesus e que Jesus botou a mão direita nele. Olha que confusão, tá vendo? Tá vendo por que as pessoas estão perturbadas por aí ouvindo essas pregações? Aí ele diz aqui, ó, em Apocalipse 1:17: quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs a mão sobre mim, né? Pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Novidade, quem não sabe disso? Aquele que vive esteve morto, mas eis que estou vivo. Você vê que ele conhecia a Bíblia, né? Pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Tá vendo? Olha aí, vai vendo. Nem esse João aqui ele não está sabendo que Jesus já venceu a morte, né? Como está escrito lá em Timóteo, né? Porque o Senhor Jesus não somente destruiu a morte, como nos trouxe a luz, a vida e a imortalidade. Está muito atrasado ele, ó. Aí ele diz assim, ó: escreve, pois, as coisas que viste, e as que são e as que hão de acontecer depois destas. Olha aí, já vai começar. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, e os 7 candeeiros de ouro, e as 7 estrelas são os 7 anjos das igrejas, né? Das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Vai vendo a simbologia.
né? A primeira igreja que Jesus supostamente manda ele mandar uma carta é a igreja de Éfeso. Quem pregou em Éfeso? Lembra lá o evangelho do apóstolo Paulo? Carta aos Éfesos, né? Efésios 1 tal, Efésios 2. Quem estava pregando lá? O apóstolo Paulo. Tá vendo para onde esse cara está indo? Ele está indo destruir o trabalho do apóstolo Paulo, tentar destruir, né? Tentar enfurnar a lei, o judaísmo de novo no meio dos cristãos. Cristãos esses que já tinham recebido o evangelho do apóstolo Paulo. Lembra que o apóstolo Paulo já estava morto, já tinha subido para o céu, já tinha ido para a glória. E esse João ficou anos tentando destruir o trabalho do apóstolo Paulo. Diz aqui, ó: ao anjo da igreja em Éfeso. Não, mandou logo pro pessoal. O pessoal em Éfeso era afiado, conhecia a graça de Deus, não ia cair nessa não. Escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos candeeiros de ouro, né? Ele dizendo, né? Aí, olha o que ele diz, Apocalipse capítulo 2, no versículo 2. Conheço as tuas obras, dizendo que ele disse que Jesus mandou ele escrever uma carta e mandar para a igreja de Éfeso, essa primeira carta, para dizer para os Éfesos o seguinte: conheço as tuas obras e o teu labor e a tua perseverança, e que não pode suportar a homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos. Você sabe de quem é que ele está falando aqui? Você não vai saber isso nunca, num planeta, em lugar nenhum, porque isso aqui só a graça revela para você. Ele está falando aqui do apóstolo Paulo, tá vendo? Conheço as tuas obras. Agora eu pergunto, que obras? Nós somos salvos por obras ou somos salvos pela fé? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorifique, né? Se exalte. Não de obras. Nós não somos salvos por obras, tá vendo? Agora você vai ver esse homem falando só de obras aqui. Por que é obras? Judaísmo. Os judeus queriam ser salvos por obras. Eles achavam isso. Está vendo que esse homem está tentando destruir o trabalho que o apóstolo Paulo fez? Tentando confundir a cabeça dos cristãos lá em Éfeso? Conheço as tuas obras, dizendo que foi Deus que mandou dizer isso. Que obras? Né? Aí diz aqui, ó, e o teu labor e a tua perseverança, e que não pudeste suportar homens maus. Esse homem mau que ele está falando aqui é o apóstolo Paulo. Então, olha, nós vamos continuar falando a respeito dessa carta de Éfeso no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like. Nós vamos continuar. Um grande abraço a todos e até a próxima.